E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Que bom que mais uma vez o Senhor assim nos permite estarmos juntos, com a sua santa palavra na mão e pedindo inspiração, pedindo o que o Senhor quer para mim nesse dia de hoje. Irmão, belíssima palavra. Jesus quer nos tocar, Jesus quer nos curar, mas que seja feito conforme a nossa fé. Belíssimo Evangelho de São Mateus, capítulo 9, de 27 a 29. E lá fala assim: partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: Filho de Davi, tende piedade de nós. Jesus entrou numa casa e os cegos aproximaram-se dele. Disse-lhes: credes que eu possa fazer isso? Sim, Senhor, responderam eles. Então ele tocou-lhe nos olhos, dizendo: seja-nos feito segundo a vossa fé. Palavra da salvação, glórias a vós, Senhor. Meus irmãos, olha que maravilha de palavra que o Senhor tem para mim e para você nesse dia de hoje. Um pouquinho antes, Jesus tinha feito 2 curas espetaculares. Tinha uma mulher, Jesus estava no meio de uma multidão, um grande número de pessoas. E uma mulher que sofria mais de 12 anos com fluxo de sangue, desejava tocar na orla do manto de Jesus. Porque ela sabia que de Jesus tinha o poder de curar. Se ela ao menos relasse na orla do manto do Senhor, ela dizia consigo: se eu relar na orla do manto dele, eu ficarei curada. E ela, ao tocar Jesus Cristo, saiu uma força, um poder, uma unção de Jesus curadora. E aquela mulher foi curada do seu fluxo de sangue. E na sequência, Jesus entra na casa de um homem chamado Jairo, que a sua menina já tinha morrido. E Jesus fala: por que todo esse alvoroço? Ficais tranquilos, porque a menina dorme, ela não morreu. Irmão, e Jesus falou ali para aquele povo ali: acalma, porque toda essa barulheira? A menina não está morta, retirai esse povo daqui, ela dorme. E Jesus entrou e levantou aquela menina pelas mãos e ela estava viva, literalmente. E nesse dia de hoje, meus irmãos, Jesus ainda saiu dali, a palavra no comecinho fala, Jesus partiu dali e 2 cegos. Irmãos, esses 2 cegos, eles estavam em volta daquele povo, escutando, ouvindo: nossa, Jesus curou, Jesus devolveu a vida àquele filho de Jairo. Eles ouviam falar de Jesus aquilo, irmão. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, porque São Paulo fala para nós, uma das suas cartas, que a fé vem pelo ouvir. Então eles acreditavam que Jesus poderia curar eles. O interessante é que Jesus saiu dali, e eles começaram a seguir Jesus com todo aquele alvoroço. Eles eram cegos, mas pelo ouvido eles iam seguindo, caminhando. Aonde Jesus estava, aquele povo, todo aquele alvoroço, eles iam seguindo Jesus. O interessante é que a palavra fala que eles iam gritando: Filho de Davi, tende piedade de nós. Irmão, filho de Davi, eles reconheceram, eles sabiam que Jesus era aquele que havia de vir. É o tempo que nós estamos vivendo, advento. Há de vir o prometido, o enviado, o Messias. Aqueles 2 cegos acreditavam nisso. Olha que maravilha. Jesus, filho de Davi, tende piedade de nós. E Jesus, a palavra fala que Jesus entrou numa casa e eles aproximaram-se dele. E Jesus disse para eles: credes que eu posso fazer isso? Sim, nós cremos. Irmãos, olha só. Quantas graças que muitas vezes nós rezamos, nós vamos às santas missas, e como que está? Eu não posso ir atrás de Jesus, irmão, simplesmente só para ser curado. Mas aqueles cegos, eles queriam isso no fundo do coração deles, porque é o que o Senhor falou para eles: credes que eu possa fazer isso? Sim, Senhor, nós cremos. E Jesus tocou neles. Primeiro Jesus falou: que seja feito conforme a vossa fé. Irmãos, olha que maravilha. A nossa fé. Aqueles homens foram curados, aqueles homens foram restaurados às vistas deles.
porque eles creram, eles tiveram fé o suficiente. Irmãos, aqui a palavra de Deus fala que os discípulos chegaram quando Jesus tinha ressuscitado há poucos dias e estavam falando: nós vimos Jesus, nós vimos, ele está vivo, ele ressuscitou. E Tomé já tinha visto ele, e Tomé falou para eles, Tomé enxergava. E Tomé falou: se eu não ver, se eu não introduzir os meus dedos nas feridas dele, eu não acreditarei. Esses cegos, irmãos, acreditaram ao ouvir, porque eles eram cegos. E os cegos creram, tiveram fé o suficiente. Senhor, nós cremos que o Senhor pode nos curar. E a fé deles, irmão, foi o suficiente para que as vistas deles fossem restauradas. Seja feito conforme a vossa fé. Aí muitas vezes a gente escuta falar assim, muitas vezes: eu não tenho fé. Não, eu tenho uma fé grande. Irmão, mas a fé em Jesus. Jesus é quem cura, Jesus é quem faz, Jesus é quem restaura. Se nós pedirmos a Jesus, se nós chegarmos diante de Jesus, se colocar aos pés dele e falar para ele: Jesus, tu tens o poder, eu creio em ti, que tu pode restaurar a minha casa, tu pode restaurar o meu filho, tu pode restaurar a enfermidade do meu esposo, da minha esposa. Tu pode, porque eu creio em ti, Senhor. Irmão, e a palavra do Senhor fala que a fé pode ser pequeninha como um grão de mostarda, que será feito como tudo que você pedir pode ser feito. Dirá essa montanha: transporte daqui, e ela irá. A fé vem pelo ouvir. Aqueles cegos ouviram e foram restaurados às vistas deles. O interessante é que o Senhor, a palavra ainda continua nesses pequenos versículos. Jesus repreendeu eles severamente para que ninguém ficasse sabendo. Olha que interessante. A simplicidade, a humildade de Jesus. Jesus não queria aparecer para aquele povo, para que eles fossem atrás de Jesus somente por curas, mas que fosse atrás deles como esse cego, acreditando que ele era o Messias. Olha as obras que Jesus já tinha feito. Que não fosse atrás deles somente por curas, mas pelo que ele é o Senhor, ele é o Messias, ele é aquele que vai vir no nosso meio, no nosso coração, é aquele que foi prometido há muitos anos atrás, é aquele que os profetas falavam que haveria de vir o grande Salvador, pelo seio de uma virgem. E aqueles cegos acreditavam porque eles gritavam: Jesus, filho de Davi, tende piedade de nós. Irmãos, a humildade acima de todas as coisas. Chega até Jesus nesse dia de hoje. Fala para ele do fundo do seu coração: Jesus, eu creio que tu podes curar, eu creio que tu podes me libertar de tudo que eu estou passando, porque é o Senhor, é o dono de todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, que a graça, o amor, a misericórdia de Deus fique sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus. Fique em paz e até a próxima.